Olá pessoal, boa noite. Nós estamos começando uma vez os 15 minutos, mais um tempo separado para a gente poder refletir na palavra de Deus, aquilo que Deus pode, nesse momento, através dessa mensagem, através do seu coração aberto, aquilo que Ele pode acrescentar na sua vida. E hoje eu quero falar a respeito de promessas de Deus. E quero pegar um texto aqui, na verdade um versículo que está inserido num contexto, que fala muito sobre fé, que fala muito sobre promessa, mas o versículo que eu quero pegar com vocês, quero comentar aqui com vocês, na verdade ele não fala exatamente sobre a promessa, mas ele fala o outro lado da promessa. E está em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Se você conhece esse texto, conhece essa passagem, você lembra desse chamado de Abraão, um chamado para sair do lugar realmente onde ele estava e viver uma vida totalmente diferente. E Deus traz para ele então uma promessa de que ele seria um grande povo, a família dele então seria de um grande povo, que ele seria famoso, que ele seria abençoado, que famílias seriam benditas através da vida dele, através da família dele. Uma promessa tremenda. Hoje nós olhamos para Abraão e nós chamamos Abraão do pai da fé, aquele que acreditou, que realmente se posicionou diante de um chamado de Deus. Mas Deus tinha uma promessa, Deus trouxe para ele uma promessa, algo que Deus iria realizar particularmente na vida dele. Então quero entender aqui junto com você a respeito dessas promessas que são promessas pessoais, versus promessas que são promessas para todo um povo, o povo de Deus. Aquilo que está anunciado na palavra de Deus como promessa dirigida para um povo, Deus efetivamente vai fazer, Deus efetivamente vai cumprir, Deus vai realizar então para aqueles que estiverem inseridos como povo de Deus. Aqueles que forem filhos de Deus viverão as promessas dos filhos, a promessa que Deus tem separado para esse povo. A palavra de Deus nos dá a clareza de que para que façamos parte então desse povo, nós precisamos ter Deus como Senhor, Ele tem que ser realmente nosso Pai. Temos que aceitar Cristo como nosso Salvador, então estaremos inseridos numa promessa que envolve todas essas pessoas, uma promessa coletiva, uma promessa global. Essa promessa, esse plano, esse projeto, aquilo que Deus declarou que Ele vai realizar, realmente Ele vai fazer com aqueles que estiverem envolvidos com essa promessa, envolvidos com essa verdade. Mas existem promessas que são pessoais, existem promessas que são particulares, que são dirigidas diretamente para uma pessoa ou outra, um chamado específico, uma palavra específica de Deus para a sua vida, algo que Deus falou especificamente para você. E ainda que Deus seja todo poderoso e Ele tenha então um poder para realizar as coisas sem autorização, sem a permissão de qualquer pessoa, Ele ainda considera a sua vontade. Na verdade, quando você pensa numa promessa, você necessariamente vai pensar aonde ela vai se realizar e quando que ela vai se realizar. E é justamente aí que entra a obediência a um chamado de Deus, a orientação de Deus. Se eu quero viver uma promessa de Deus para a minha vida, há necessidade de eu me posicionar diante de um chamado de Deus, para estar efetivamente no lugar, estar no tempo certo para receber a promessa de Deus. Quando Deus fez essa promessa para Abraão, falando sobre a bênção que receberia a família dele, a bênção que receberia o próprio nome de Abraão, ele diz: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Havia então uma parte que era realmente de Abraão, que era a parte de sair, de se dirigir, de estar exatamente no lugar, para que ele pudesse ser abençoado naquele lugar. Quando nós recebemos orientações para as nossas vidas, orientações que são específicas para nós, muitas vezes nós não nos preocupamos em estar debaixo da vontade de Deus. Nós questionamos se deveríamos realmente estar na vontade de Deus e muitas vezes nos afastamos da vontade de Deus. E aí, Deus não vai correr atrás de mim, de você, para cumprir a promessa dele num lugar fora da vontade dele. Ainda que ele nos dê sinais, ainda que ele nos ajude, ainda que ele nos instrua, ainda que ele continue nos chamando para perto, ele espera que eu e você estejamos então voltados para aquilo que ele determinou como o lugar da bênção,
o lugar para se cumprir a promessa, o tempo para se cumprir a promessa. O lugar, então, mostra a obediência e o tempo mostra a minha paciência, a minha perseverança, para estar efetivamente debaixo da bênção. Muitas vezes nós entendemos que Deus é um Deus bondoso porque Ele é um Deus que cuida, porque realmente essa é uma das virtudes do nosso Pai. E nós criamos então um preço, nós às vezes estabelecemos um jeito, uma forma de agir e achamos que Deus tem que nos abençoar debaixo da forma que nós estabelecemos. Às vezes nós criamos o próprio preço. Nós achamos que nós estamos estabelecendo um preço, então estamos negociando com Deus. E aí dessa forma nós agimos e Deus se torna um devedor. Esse é um grande equívoco, porque muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo é até pesado demais e Deus não tem obrigação nenhuma de aceitar na nossa negociação. Aquilo que Deus está colocando para mim e para você como o lugar certo e o tempo certo é algo para que nós estejamos efetivamente debaixo da bênção. Para que nós estejamos no lugar preciso da bênção. Para que seja realmente uma grande alegria para nós. E às vezes nós, ao criarmos um modelo de relacionamento onde Deus nos deve, nós nos afastamos do grande plano de Deus. Porque até mesmo quando nós criamos um modelo e criamos algo que vamos fazer como obediência, como preço a ser pago, nós estabelecemos aquilo que Deus tem que fazer para nós. E a palavra de Deus nos diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Se você olhar para a própria promessa de Abraão, junto com esse chamado que exercitou a fé, que provou a fé de Abraão, quantas coisas Deus fez. Com certeza ele não conseguia imaginar aquilo que Deus iria fazer. Deus fez infinitamente mais do que ele podia pensar e imaginar. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, aquilo que Ele apresentou como promessa, como verdades que vão se cumprir, como palavras dirigidas para mim, dirigidas para a sua família. São palavras específicas, mas que vão realizar no tempo correto e no lugar correto. Se a gente simplesmente caminhar do jeito que a gente quer, não adianta a gente achar que Deus tem responsabilidades de cumprir planos e promessas dele que Ele não fez. Planos e promessas que Ele fez, mas estava condicionado, por exemplo, a uma obediência. Porque quando nós chamamos de bênção, nós entendemos que bênção é um lugar. É um lugar onde ocorre o favor de Deus. Um tempo onde ocorre o favor de Deus. Diferente da obediência que é fora da vontade de Deus. Muitas vezes nós agimos, tocamos a nossa vida do nosso jeito, da maneira que a gente quer. A gente faz tudo segundo as nossas escolhas e ainda acha que Deus tem a obrigação, a responsabilidade de nos alcançar com a bênção aonde nós estamos. Mas não é assim. Deus realmente quer nos abençoar. Deus realmente quer cuidar de nós. Deus realmente quer cumprir todas as promessas que Ele fez para nós. Ele espera que eu e você estejamos no lugar certo, no tempo certo, debaixo da orientação dEle. Então, meu chamado para você nessa noite, minha conversa com você nessa noite é exatamente sobre essa obediência para receber a promessa de Deus. A obediência não no sentido de peso, de julgo, de dificuldade, mas no sentido da dependência de Deus, da orientação de Deus, do cuidado de Deus alcançando a nossa vida. Deixa a promessa te alcançar, deixa a bênção de Deus alcançar a sua vida, segue os passos, segue o caminho, segue as instruções, segue a orientação dele. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Viva as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por tantas verdades que o Senhor já realizou na nossa vida. Verdades que o Senhor já tinha prometido que faria, o Senhor fez. Verdades, ó Deus, que para nós hoje mostram da tua fidelidade, do teu cuidado. Mostra o quanto o Senhor é bom. Nós testemunhamos disso, nós contamos disso. E todas as promessas que o Senhor tem, ó Deus, para completar, para concluir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no ministério, tudo isso, ó Deus, está relacionado a uma obediência, para estarmos precisamente no lugar correto e no tempo correto. Para que a gente chegue até lá, nós precisamos do Senhor. Abraão, quando saiu num chamado, ele saiu para uma terra
que ele nem sabia onde era, ele precisava de uma orientação do Senhor para chegar lá. Ele nem sabia quando ia se concluir, mas se concluiu no tempo oportuno. Deus, nós queremos viver o plano do Senhor para nós, a promessa, a bênção do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a estarmos exatamente no lugar da bênção. Nos ajuda, Deus, a vivermos com intensidade esse plano do Senhor. Que o Senhor nos sustente para chegarmos até lá. Que seja assim um aprendizado essa jornada. Que seja assim uma dependência essa jornada. Que seja assim um teste de quem é o Senhor nas nossas vidas. Porque efetivamente o Senhor está fazendo isso. Ajuda, Pai, cada um de nós a viver essa promessa, essa bênção, essa alegria. Que o Senhor cuide, Pai, da nossa casa, que o Senhor cuide da nossa família, que o Senhor cuide do nosso coração, para que possamos estar alinhados com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.